Eu queria convidar você a abrir o seu app ou a sua Bíblia em um versículo que está registrado no Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele retrata um olhar específico que nós podemos usufruir e não apenas partilhar nesse momento, mas caminhar numa reflexão, numa sequência do que Deus tem proposto para a nossa vida e para a nossa história. Então, quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulo 8, nós conseguimos identificar, a partir do versículo de número 12, um conteúdo, uma referência, em que Deus ele se utiliza, através de Cristo, para embasar até, podemos dizer, o que nós, nessa noite, podemos alcançar. Então, se você pode abrir a tua Bíblia, o teu app, João, no capítulo 8, a partir do verso de número 12. Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo, e quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas os fariseus lhe disseram: Tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. E eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Sabe, é fato que se eu perguntasse às crianças aqui algumas características, e eu fiquei formulando, mas eu fiquei assim, vou constranger alguns pais, que eu ia perguntar assim: qual é o pai que está aqui e que é mais fortinho ou barrigudo como eu? Quem de vocês tem um pai mais magrinho? Um pai alto, um pai baixo, um pai calvo, cabeludo, um pai muito inteligente? Eu ia colocar algumas características e eu ia deixar as crianças aqui levantar o dedo dizendo: meu pai é assim. Então, para não constranger, eu quero levar você, que está perto do seu filho aí, a conversar com ele o seguinte: qual é a característica que o seu filho vê em você, pai? Qual é a característica que o seu filho, a sua filha, identifica em você? Meu pai é assim, barrigudão, magrinho, altão, baixinho, careca, cabeludo, inteligente, educado, bonachão. Essa característica, ela é muito pessoal. Essa característica, ela representa você para ela ou para ele, seu filho e sua filha. Agora veja, o texto diz que Jesus, ele foi indagado a respeito do Pai, porque Jesus estava falando sobre Deus, e estava falando que a sua missão era em conjunto com o Pai, que o propósito dele estar aqui era caracteristicamente um propósito só. Só que ele falava dessa relação como comum entre ele e o Pai, mas as pessoas que estavam à sua volta não conseguiam assimilar quem de fato era o Pai, porque eles não conseguiam assimilar quem era Jesus. Na nossa relação paterna, na nossa relação filial, nós sabemos quem é o nosso pai e nós sabemos quem é o nosso filho. Na relação em que Jesus estabelece, ele diz: vocês nem me conhecem e nem conhecem o Pai. Vocês não conseguem entender as coisas que o Senhor, o nosso Deus, nosso Pai já fez, e vocês não conseguem entender as coisas que estão acontecendo agora. Porque se vocês conhecessem ao Pai, vocês conheceriam a mim. Vocês entenderiam qual é a minha missão e por que estou aqui. Ou se vocês conhecessem
a mim, como precisava, vocês conheceriam o Pai. Existe uma expressão, tal pai, tal filho. Existe um olhar em que muitos de nós constituímos ações que imitamos os nossos pais. É o jeito de andar, é o jeito de falar, é o formato da tomada de decisões, é o time que nós escolhemos, inclusive ontem, 2-0 aí, sobre os tricolores. Nós escolhemos e os nossos filhos acabam também caminhando na mesma direção. O nosso olhar para a vida é característico e a nossa descendência também acaba construindo essas características. Mas quais são as características que Jesus fala que são iguais ao de Deus Pai? As características são espirituais? Sim. São abstratas? Sim. Mas elas também são relacionais. Uma característica comum em Jesus, que se faz presente no Pai, é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E Jesus veio e morreu na cruz por amor a cada um de nós. A característica presente em Jesus e presente também no Deus Pai é a sua ação de querer salvar todos. Deus ama e por isso propõe salvar todos. Essa característica está em Deus Pai e essa característica também está no Deus Filho. Nós, quando olhamos a Bíblia, nós vemos a presença do Espírito Santo de Deus, a promessa de Jesus que Ele estaria conosco todos os dias. Então, como é bom saber que Deus está conosco, que Deus é por nós. Essa característica de Deus Pai se faz também presente na característica do Deus Filho. E é por isso que nós podemos, nessa noite, ser desafiados a conhecer mais a Deus, o Pai, para podermos também conhecer mais o Deus, o Filho. Como a gente faz para conhecer mais o Pai? Como a gente faz para conhecer mais o Filho? Somente nascendo? Tendo o pai e a mãe, e a gente então vai saber quem é ele, quem é ela? Ou os pais vão saber isso com os filhos? Exige uma coisa, sabe o que é? Relacionamento, convivência, é estar junto. Então, nessa proposta, Jesus está dizendo, se vocês andarem comigo, estiverem comigo, vocês também vão andar com o Pai e vão conhecer o Pai. No Evangelho de João, no capítulo 15, ele fala sobre essa unidade. É intrínseco, Ele e o Pai são um, e todos aqueles que se unem com Jesus também se tornam um com o Pai. Na nossa relação de vida, nós precisamos investir em relacionamento, precisamos investir em convivência, precisamos investir em conversas, precisamos investir em trabalhar e conviver e se relacionar para que nós possamos saber mais um do outro, tanto o pai quanto o filho quanto o pai. E nós todos precisamos de um relacionamento maior com Deus para entendê-lo e viver com Ele cada vez mais. Jesus nos propõe nessa noite para que possamos ter uma relação melhor com o nosso Pai. E a relação melhor com o nosso Pai, ela se dá quando nós paramos para entender quem Ele é. E nós, quando entendemos quem Ele é, nós temos oportunidade de permitir que Ele, sendo que é, se relacione conosco e nos ajude para aquele nosso caminho, as nossas decisões, os nossos passos. Os seus conselhos, a sua direção, as suas palavras valem muito. Mas se nós não soubermos quem Ele é, se nós não tivermos o reconhecimento de quem esse Deus é, a nossa relação sempre vai ser superficial. A gente vai estar junto, mas a gente não vai se relacionar com tanto gosto, com tanta vontade. Sabe, muitas vezes nós estamos em casa muito tempo, mas isso não significa que nós estamos tendo bons relacionamentos dentro de casa. Às vezes nós encontramos os pais muito presentes em casa, mas não presentes com seus filhos. Os seus filhos, às vezes, estão em casa muito tempo, mas também não estão presentes com seus pais. São dois lados. Não existe um culpado, mas existe um processo que precisa ser refeito e precisa ser consertado. Nessa noite, nós podemos não apenas entender as características de um pai,
a partir dos olhos do filho, mas também podemos entender as características de um filho a partir dos olhos do pai, em que os relacionamentos fortalecem o conhecimento, quem seja cada um. E quando nós conhecemos, sabemos quem seja cada um, nós aproveitamos para poder ampliar esse valor desta relação, para que aquilo que o pai é, ou aquilo que o filho é, se torne uma referência para nós em desejo de ter mais, de poder fazer das características também as nossas características. Então, nós precisamos investir mais nessa relação, para que nós possamos ter uma resposta melhor dessa relação à nossa vida e o nosso futuro. Eu quero concluir essa reflexão, porque estamos aqui com crianças, e nós precisamos ser simples na fala e objetivo, para que nós possamos alcançar o que Deus quer nos falar nessa noite. E sabe o que Deus quer nos dizer nessa noite? A partir dessa palavra do Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo de número 12, que nós podemos ter o entendimento de quem seja Jesus, entendendo quem seja Deus. E à medida em que nós entendemos quem eles são, nós entendemos a missão deles. E à medida em que nós entendemos essa missão deles, nós nos submetemos ao propósito que eles têm sobre nós. Eles, o Pai e o Filho, querem a mesma coisa, nos abençoar. Uma bênção que ultrapasse o nosso tempo aqui e para toda a eternidade. Abençoar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família e as nossas gerações. Sabe como? Tendo a presença dele em nós, fazendo com que a nossa vida possa ser unida com a de Deus, com a de Cristo, com a do Espírito Santo, em que nós não vivemos só para nós. E aí, as características que são de Deus, passam também a ser características em nós, pela presença dele em nós. Falávamos agora há pouco sobre as características do Pai. E quais são as características de Deus? Imagine, quanto mais íntimo, quanto mais relacionamento com Deus, nós vamos assimilando essas características de Deus e vamos vivendo e vamos praticando. E as pessoas vão vendo que nós temos uma relação profunda com Deus, que nós vivemos Deus e que por isso estendemos Deus na nossa forma de ver, de ouvir, de falar, de sentir e de decidir. Que Deus nos ajude a poder sempre ter Deus como referência para nós, como Pai, em que o amor incondicional possa ser presente. Que Deus nos ajude a, como pais, sempre sermos firmes nas nossas palavras, termos a autoridade, estabelecer os limites, porque esse papel do pai é importante na construção da família. O filho, a filha, precisa ouvir a voz do pai, precisa obedecer a voz do pai, precisa desejar estar com o pai, precisa caminhar para uma relação em que não apenas o pai fale, o filho fale, mas ambos possam ter diálogo, construídos numa perspectiva que os unifique não só aqui na terra, por um tempo dentro de casa, mas para sempre e eternamente. E esse diálogo e essa conversa precisa ser sobre ele, o nosso maior Pai. Que a palavra de Deus seja lida, estudada em casa, que as orações sejam estabelecidas nos vínculos familiares, para que este tempo com Deus e este tempo entre pai e filhos possa marcar uma demanda, a nossa necessidade de Deus, para nesse tempo e para todo o tempo à frente. E que assim as pessoas percebam e conheçam Deus através de nós. Que elas possam ver e identificar o amor de Deus, a salvação de Deus, a graça de Deus, o poder e a autoridade de Deus a partir de nós. Que nós possamos ser pais exemplares, ao molde da referência e do propósito de Deus em Cristo. Que nós possamos ser filhos exemplares, ao molde de Jesus, o Filho de Deus, o Jesus de Nazaré, aquele que se encarnou e que esteve e que se manifesta como Deus, Senhor e Salvador sobre todos nós. Vamos orar? Eu queria fazer uma oração diferente nesse momento. E eu queria convidar 2 jovens voluntários
talvez os mais bonitos que estejam aqui, para poderem pegar as lembrancinhas dos pais ali, e 4 jovens mais bonitos do que esses 2, que vão ajudar a entregar. Então, precisar de 6 jovens, 2 para segurar os recipientes ali, e 4 para entregar. Vamos lá? Se não tiver os mais bonitos, pode ser os mais ou menos. Qual que você encaixa? Nos mais bonitos ou os mais ou menos? 2 homens segurando, 4 entregando. Eu quero orar com os pais aqui na frente. Então, pai, se você está presente aqui, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Os meninos vão entregar essa lembrança e você só sobe aqui onde eu estou se você receber essa lembrança, tá bom? Então, vai passando, os meninos vão se posicionar aqui. Beleza? Os meninos aí, ó, se posicionando aqui na frente. Os meninos vão ficar aqui na frente, todos aqui, rapidinho na entrega. Os pais podem vir, por favor. Passa por aqui que os meninos vão entregar vocês rapidinho. Se os meninos não entregarem, pode pegar aqui, ó. Seja rápido, pega e sobe. Pega e sobe. Isso. Se os outros jovens puderem dar apoio aqui, ó. Vamos lá, rapidinho. Se vocês ficarem aqui, vocês vão atrapalhar. Fiquem lá na frente e entrega o pessoal subindo. Rapidinho lá. Lá, ó. Lá, o pessoal está chegando. Agora vai ser a banda aula para as crianças. Vai ser no final. A gente vai orar, eles vão voltar e a gente faz isso. Não, eu vou orar com eles. Só que eles vão estar lá, tocando lá. Eu vou chamar eles à frente. Eles não estão ocupados agora. Eu vou tomar. Eles só vão tocar. Todos os pais receberam? Queria convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar. Eu queria que você estendesse a sua mão sobre os pais que aqui estão. E nós vamos pedir ao Senhor a bênção sobre eles. A igreja nessa noite, Pai, ela estende essa lembrança para você como uma oportunidade de reconhecer como uma caneta a sua instrumentalidade de poder ser um instrumento nas mãos do Senhor para constituir escrita, valor, autoridade, assinatura. Que você possa ser livremente usado por Deus para marcar a sua família, os seus filhos, as suas gerações. Que você na assinatura, que você na sua escrita, que você nas suas reflexões, que você nas suas lembranças possa ser visto sempre como essa caneta, usado por Deus para abençoar a sua casa, para abençoar os seus, para abençoar as outras pessoas que estão à volta. Se permita ser uma caneta nas mãos de Deus, para que Deus use a sua história para a glória dele. Querido Deus, nós queremos estender a nossa mão sobre os pais aqui no altar. Queremos, ó Deus, pedir a tua bênção sobre cada pai.
Queremos, ó Deus, clamar ao Senhor sobre cada pessoa que aqui está. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa alentar o coração. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer paz ao coração. Os pais, ó Deus, que se encontrem aqui e que estão ansiosos, abrange, ó Deus, esses sentimentos e essas emoções. Que eles não se julguem, que eles não se sintam incapazes, que eles não, ó Deus, se percebam inferiores, que independentemente das circunstâncias vividas até aqui, que o Senhor possa ministrar sobre eles, que o Senhor é o único capaz de transformar todas as coisas em coisas especiais, maravilhosas. E independentemente do que tenham sido feito ao longo da história, este é um tempo em que o Senhor pode curar todas as coisas, o Senhor pode endireitar todas as coisas, o Senhor pode fazer melhores todas as coisas. Pai, que não haja sentimento pesado nos seus corações. Pai, nessa noite também nós queremos pedir pelos pais que são novos pais, que estão, ó Deus, preocupados em como vão fazer, como vão lidar com a sua paternidade. Visita-os em nome de Jesus, para que eles tenham do alto a orientação e toda a trajetória para que sejam pais abençoadores junto aos seus filhos e à sua família. Pai, nessa noite, nós pedimos a bênção do Senhor sobre pais que estão cansados, têm trabalhado muito para o sustento das suas casas, têm se esforçado muito para manter, ó Deus, os desafios da rotina do seu dia a dia. Horas de trabalho afinco, pouco tempo de descanso, desafios que vão sendo agigantados pelo mundo que estamos vivendo. Que o Senhor possa visitar cada pai e estabelecer sobre eles a dinâmica do Teu Santo Espírito, para que eles se percebam sendo cuidados, amparados e fortalecidos pelo Senhor. Nós os entregamos, Pai. O Senhor, como Pai dos pais, possa cuidar, sustentar, abençoar, dirigir a estes pais, para que eles possam cumprir o ministério junto às suas casas, junto às suas famílias, trazendo identidade para os seus filhos, estabelecendo referência do Senhor como um Deus presente sobre eles, um Deus que faz parte das suas histórias, que os seus filhos continuem vendo eles estudando a Tua Palavra, lendo a Tua Palavra, tendo conversas em oração com o Senhor, desenvolvendo vida devocional, firmando o seu caráter, a sua ética, estabelecendo dignidade na sua forma de viver, que sejam homens exemplares, e que estes filhos possam vê-los como canetas nas Tuas mãos, marcando, escrevendo, sinalizando, pontuando, gerando identidade do Senhor aqui na terra. Que em nome de Jesus, esta bênção possa continuar sobre estes pais e sobre todo o futuro. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns, papai. Deus abençoe a vida e a história de vocês.